mais de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Nesta semana chegamos a esse número tão significativo, muito maior do que poderíamos achar normal. E é por isso que precisamos pensar não em números, mas em vidas, porque são milhares de pessoas perdidas. São pais, mães, filhos. São histórias interrompidas, sonhos que não se tornarão mais realidade. Diante dessa situação, precisamos continuar seguindo as indicações dos órgãos de saúde e investindo todos os esforços para a manutenção do bem-estar e da saúde de nós, servidores. Para que a Ana de Curitiba, Isabel de São João, Emerson de Tibagi, para que a Ana de Paulo, Lorete de Cascavel e outros tantos bravos servidores possam continuar prestando um atendimento de qualidade e até mesmo se arriscando nas ruas para continuar movimentando esse bem fundamental à sociedade chamado justiça. Porque a valorização da vida deve ser sempre a prioridade para aqueles que sonham com um mundo melhor. Olá, bom dia. Bom dia, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça. Meu nome é Carolina Nadoni. Estamos iniciando mais uma Live Jus do Sindjus Paraná. E o tema hoje da nossa live é referente à nossa database. Nós vamos conversar sobre todas as implicações, tudo que o tribunal tem está alegando. É importante esclarecer que nós, do sindicato, que nós, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, entendemos que a nossa database é devida e nós vamos trilhar os caminhos aí para que possamos chegar a mais esta conquista. Acho que é importante, nesse momento, ressaltar que a nossa database sempre foi fruto de mobilização dos servidores, então, fazer um resgate aí dos últimos anos, que nunca foi fácil, mas nós sempre conseguimos, através de muita luta, de muita mobilização e conscientização de todos. Então, primeiramente, eu vou passar aqui para uma saudação inicial, estou com o coordenador-geral do Sindjus Paraná, o José Roberto Pereira. Bom dia, José Roberto, tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Isolado, mas bem. Sim, estamos num momento muito difícil, né? Um momento muito difícil da pandemia. Infelizmente, o povo brasileiro está sem rumo, né? Zé, nós não temos aí um cronograma da vacinação. O número de mortes está aumentando diariamente. Então, estamos num momento muito difícil, muito triste. Nós vamos conversar também sobre a questão de mobilização. Nossa mobilização nas ruas, de estarmos juntos, não é possível, porque o importante nesse momento é preservar a saúde de todos, fazer a nossa parte, considerando que os governantes não estão fazendo a parte deles, né? Então, a nossa parte nós temos que fazer e conscientizar também toda a população. Zé, eu quero começar aí essa conversa com você. Gostaria que você fizesse para a gente um resgate histórico a respeito da nossa database, da reposição salarial, como que tem sido as últimas conquistas, as últimas lutas, e qual que é o teu entendimento a respeito da reposição aí do ano de 2020. Ok, Carol. Bom dia a todas e todos os servidores do Judiciário do Paraná e aqueles que estão nos acompanhando aí. Pois bem, pessoal, você sabe que até 2018, né, nós não tivemos muitas dificuldades sempre para conquistar a nossa database, sempre foi através de mobilização. Teve até a greve em 2015, que vocês lembram disso, a dificuldade que existia no diálogo entre o judiciário e o executivo, o que acabou atrapalhando o nosso problema, o nosso processo de conquista da database. Como a gente sempre frisou,
todo o processo da database sempre começa um ano antes, que é com a inclusão no orçamento do tribunal da previsão orçamentária já para a concessão da database do ano seguinte. Sempre foi assim, sempre trabalhamos dessa forma, né, e continuamos fazendo isso. 2018, tivemos muitas dificuldades lá, vocês devem lembrar, o projeto demorou a ser encaminhado, quando foi encaminhado para a Assembleia, o presidente da Assembleia, o Traiano, não iria encaminhar, porque não havia proposta do Executivo. Depois de muitas inserções lá na Assembleia, pela direção e pelos servidores, o projeto foi encaminhado, foi aprovado, aí o governador não sancionou, retornou e acabou sendo promulgado pela Assembleia. Então, tem problema. 2018, 2019, tivemos essas dificuldades também. 2020, diante da Lei Complementar 173, não houve encaminhamento em nenhum projeto. Veio essa lei que travou tudo no entendimento da administração, nós já questionamos que havia exceções, que a gente vai discutir hoje aqui, né? Então 2020 não saiu, agora 2021 está na mesma pendência, tem a visão da administração a respeito da lei complementar e tem a nossa. Estamos fazendo essa discussão já com o Tribunal de Justiça desde o início do ano, aí, já desde que assumiu a nova gestão, já estamos debatendo. Tivemos reunião com o presidente e com o Departamento de Assessoria também, com o Departamento de Planejamento, e discutimos as questões. Então, hoje a gente vai procurar aqui demonstrar, né, o que a gente está fazendo, o que pretendemos ainda fazer, com a nossa assessoria que vai estar presente, né, o doutor Lidmar, o Cid na questão orçamentária, e vamos encaminhar também uma proposta aí de mobilização, porque tenho certeza, pessoal, sem uma mobilização da categoria, dificilmente vamos conseguir a nossa database, vamos conquistá-la novamente. E temos que verificar ainda essa questão das PECs, que também vamos abordar hoje, porque tem uma dificuldade grande aí, né, que essa PEC 186 e a 32 aí, fazendo um desmonte do serviço público, né, desmonte total, não só do judiciário, todo o serviço público, e proíbe, inclusive, pagamentos retroativos à categoria. Então, nós já temos a questão do ano passado, o 2.4, que não conseguimos, e este ano que vamos estar lutando para conseguir os 2 acumulados. Tem que sair, de uma forma ou de outra terá que sair. E temos uma dificuldade maior ainda, a questão dos aposentados do extrajudicial, que não receberam nem o 494 de 2019, né, e não tem o 2.4, e também, neste ano, permanece aquela divergência de quem deve pagar, se é o judiciário ou é o executivo. Isso nós estamos trabalhando também, o doutor Lidmar pode falar a respeito disso, na Procuradoria, na Casa Civil, no Tribunal de Justiça, que temos que resolver essa questão, sim, do extrajudicial também, porque não pode deixar acumular. Se acumular índice aí 7%, 8%, 9%, fica praticamente impossível você buscar esse passivo diante da atual legislação que está sendo votada e aprovada aí no âmbito federal e estadual, e também aqui a visão que a administração tem a respeito disso. Então, pessoal, só tem uma forma. Nós vamos fazer a nossa parte no lado administrativo, jurídico, se necessário. Mas o ponto principal é mobilização da categoria, que é o que vamos tratar também nesse dia de hoje. E só para lembrar, Carol, esse vídeo que passamos no início aí, já estava falando de 100 mil mortes. Agora, lembrando, nós já chegamos a mais de 270 mil mortes. E o governo federal continua com a mesma inércia, o mesmo negacionismo, e não faz um trabalho, um planejamento, uma discussão com os governadores e prefeitos para agilizar isso. Até internacionalmente é reconhecido que o nosso SUS, o sistema de saúde, é o melhor do mundo e poderia ter capacidade de vacinar a população brasileira em tempo recorde, como já fez tantas vezes. Mas, infelizmente, o governo federal não toma iniciativa, não tem planejamento e ainda faz afirmações absurdas, como aconteceu no Ministério da Saúde, acho que ontem no jornal, dizendo que estava mantendo contato e conversando com governadores e prefeitos. Coisa que não está ocorrendo, todo mundo sabe. Então, pessoal, só tem uma forma, é a mobilização, e nos mobilizarmos também, principalmente pela nossa vida, pela nossa segurança e na busca dos nossos direitos. Não vou me alongar mais, né, e deixar para nós começar o debate aí em seguida. Carol, por favor, pode encaminhar?
Perfeito. Então, bom dia novamente a todos que nos acompanham. Peço que encaminhem as perguntas, dúvidas a respeito do tema através do chat. Na medida do possível, nós vamos respondendo. O que não for possível responder agora, a gente responde através do Consciência Luta ou através das nossas redes sociais. Nós estamos aqui, então, para esse debate, para essa conversa com todos, com o Cid, que é o economista do Sindijus, da nossa assessoria econômica, e também com o doutor Ludimar, da nossa assessoria jurídica. Quero dar bom dia a ambos, quero aproveitar também, dar bom dia, agradecer o pessoal da comunicação, que faz um excelente trabalho, que permite que esse trabalho nosso aí seja realizado, que estão por trás aí, um bom dia para a Pamela, para a Agri e para o Leandro. Bom dia, Cid, tudo bem? Bom dia, doutor Ludimar, muito obrigada por aceitarem nosso convite novamente. Cid, eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para você a respeito da questão orçamentária. A database estava prevista no orçamento de 2020? Se sim, por que não foi realizada? E também se ela está ou não prevista para o orçamento de 2021, se não, quais são as implicações? Bom dia, Carol, bom dia, Ludimar, bom dia, Zé Roberto, aos demais que estamos acompanhando na live. Bom, primeiro aspecto, em 2020, no orçamento, a database estava prevista, sim, atendendo à nossa lei de database, inclusive, que é uma conquista histórica do sindicato. Eu acho que isso é importante ressalvar, tá? Database não é uma coisa automática. Database não é o reajuste que o governo deu. Database é uma conquista do sindicato. Foi uma conquista da nossa luta, né? Então, acho que isso é importante esclarecer. Sem luta, não há conquistas. Então, estava na LOA por causa da nossa lei da database. Então, a LOA tem que recepcionar as leis, né? E esta é uma lei. Por que não foi aplicada, então, se estava na lei orçamentária? O tribunal nos passou todo o diagnóstico que a Secretaria da Fazenda do Estado tinha feito e disse o seguinte, que não dava para aplicar o reajuste porque a receita corrente do Paraná iria cair por causa da pandemia. Não dava para dar o reajuste porque o gasto com o pessoal iria ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial e o limite de alerta. Nós fizemos uma análise para o Tribunal de Justiça, tanto lá no mês de abril, quanto no final do ano, mostrando o seguinte, quando nós fizemos lá em abril, nós mostramos a nossa outra estimativa. E quando foi no final do ano, com o fechamento das contas do Estado, nós demonstramos para o tribunal, primeiro, a receita do Estado não caiu, a receita do Estado subiu, não houve perda com o ICMS, e o Estado ainda recebeu a compensação da Lei Complementar 173 de 1,7 bilhão. Então, além de não perder receita com o ICMS, recebeu ajuda da União. Segundo, o gasto com o pessoal não ultrapassou o limite prudencial e sequer o limite de alerta, que não impacta em vedação alguma, né? O gasto com o pessoal fechou em 4,89%. O limite de alerta é 5,40%, 5,70% o alerta, 5,40% o alerta e 5,70% o prudencial. Então, nós fechamos muito abaixo dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa foi a nossa argumentação em relação às alegações da Secretaria da Fazenda e que o TJ nos passou. E alertamos ao TJ, né? Olha, essa análise da Cefa foi uma previsão superestimada de queda de receita e ela não aconteceu. E volto a frisar, receita não caiu, cresceu, e o gasto com o pessoal não ficou acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse foi a nossa defesa do reajuste da database. O tribunal levantou um outro argumento também, que também não poderia conceder após nós ultrapassarmos essas barreiras aí, falou assim, mas tem a Lei Complementar 173, que proíbe reajuste. Nós dissemos o seguinte, não proíbe.
a Lei Complementar 173 não proíbe reajuste, porque ela estabelece lá que tem as ressalvas, né, de lei anterior. E o Ludmar já vai poder falar isso na sequência, né? Então, os 3 argumentos, né, nós apresentamos contra-argumentos para o tribunal, né, mostrando os fatos reais. E o que veio ainda servir como pá de cal a qualquer dúvida em relação a isto foi um acordo que o Tribunal de Contas divulgou no final de fevereiro, certo? Então, essas são as questões relativas à database de 2020. Estava no orçamento, é devida e nós estamos cobrando. Em relação a 2021, novamente, alegando a Lei Complementar 173, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, né, não considerando esse acordo do Tribunal de Contas, não colocou o reajuste da database no orçamento de 2021, o que é pior ainda. Porque, no nosso entendimento, a nossa lei da database é uma lei e tem que estar recepcionada na lei orçamentária, né? E não foi, certo? Agora, há algum outro impedimento? Não estando no orçamento, ela impede o reajuste? Não, porque você pode fazer também o reajuste com créditos suplementares, né? Então, mesmo não estando no orçamento de 2021, há sim a possibilidade de negociarmos o reajuste da database de 2021. Diga-se de passagem, um índice muito superior aos 2,40 de 2020, porque a inflação está aumentando muito. E isso o servidor e as servidoras estão sentindo no bolso. Então, a inflação da database de 2021 deve ficar no patamar aí de aproximadamente 6,3%, 6,5%, muito maior que os 2,40% do ano passado. Tá? Então, o sindicato está lutando pelo pagamento do ano passado, do reajuste de 2,40%, e pelo pagamento do reajuste da database de 2021. Né? E temos todos os argumentos e os fatos também que demonstram as possibilidades da concretização do cumprimento da nossa lei da database. Né? Então, passo. Tem a complementação aí, que o Ludmar pode falar desse aspecto jurídico da Lei Complementar 173. Perfeito, Cid, muito obrigada. Só antes de passar para o doutor Ludmar, Cid, se fosse possível, você já ir respondendo algumas questões que nós temos aqui no chat, na sequência eu passo para o doutor Ludmar, que o Vinícius, ele está perguntando aqui se as medidas de reajuste fiscal são facultativas para o Estado. Não é exatamente uma pergunta, estou vendo que é uma afirmação, mas acho que o Cid pode falar sobre isso. Somente poderão ser aplicadas medidas restritivas se o Estado atingir 95% do comprometimento da receita. Permanece a contagem de tempo de serviço para os fins, mesmo durante a calamidade pública ou período de comprometimento de receita. Possibilidade de revisão salarial, mesmo durante período de calamidade. Você pode responder para a gente, Cid? Eu não sei se você está vendo as perguntas também. Vi a pergunta aqui do Vinícius. Bom, o Vinícius está abordando aí a PEC 186, que foi aprovada no Congresso nessa noite. Pois é, a questão toda, gente, nós estamos numa fase, desde 86, em que a gente acaba sendo atropelado por essas alterações todas legais que tiram direito dos servidores, né? Ou restringem direito dos servidores. A PEC 186 é o novo desafio para nós, né? Então, ela cria... Nós temos, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu abordei aqui, que tem o limite prudencial de alerta e o limite máximo, e agora é criado um novo limite de 95% do gasto da despesa corrente com a receita corrente. Não é mais o gasto com o pessoal apenas que eles estão computando aí. São outros critérios, tá? Então, pega a despesa corrente, divide pela receita corrente. Se ultrapassar 95%, tem algumas vedações, mas o Vinícius levantou ali, elas são facultativas, e, de fato, o texto traz isto. O Estado pode adotar ou não. No entanto, Vinícius, a própria lei estabelece, ela cria essa margem, mas logo em seguida ela amarra, porque ela diz o seguinte: se atingir os 95% e o Estado não adotar as vedações, o Estado não vai poder ter acesso a operações de créditos e a receber recursos da União, né? Então, aí está a amarração.
Você entende? Ele faculta de um lado, mas acaba quase que obrigando do outro, porque o Estado não vai poder operar suas finanças sem acessar as operações de crédito, né? E outros haveres em relação à União. Perfeito? Então, esta é a questão. No mais, a PEC 186, ela repete o texto das vedações da Lei Complementar 173. Tirado, evidentemente, aí a questão das promoções e progressões, mas o restante das vedações é o mesmo texto da 173 que nós abordamos aqui. Perfeito? Há uma outra pergunta também, Carol, que eu já vi aqui, do Leandro, né? Isto respondo agora, posteriormente, já abordamos agora. Pode responder. Perfeito. A pergunta do Leandro gostaria de saber se, no caso da eleição de um governo progressista em 2022, haveria meios de rápida revogação dessas medidas de destruição do Estado e ataque aos servidores. Leandro e demais, é muito importante, de fato, a eleição em 2022 de uma pessoa progressista que assuma as bandeiras do sindicalismo, dos servidores, das servidoras. Mas não é só a eleição de um presidente. Nós temos que eleger também um Congresso. Porque é o seguinte, para mudar essa PEC, nós precisamos dos 513 deputados, nós temos que ter 3/5 dos votos para mudar uma PEC, ou seja, 308 votos. Então, servidor, servidora, em 2022, nós temos que também eleger deputados que tenham na sua pauta, né, na sua defesa, a bandeira dos servidores, porque senão nós vamos continuar perdendo, certo? Direitos, vamos continuar tendo vedações e restrições aos nossos direitos. Então, além de um presidente que defenda a nossa pauta, temos que eleger também deputados, porque senão o presidente manda lá uma emenda constitucional e os deputados votam contra também. Então, vejam, nós precisamos dos 513 deputados, 308 deputados para poder aprovar emendas à Constituição. 3/5 dos deputados. Sem dúvida, Cid, nós temos que reconhecer aí o peso do nosso voto, a necessidade da gente eleger liderança entre os servidores, nós também garantir os direitos de toda a população. Que vocês terminam os direitos e os serviços que são prestados para a população. Então, nosso voto tem muita importância e muita relevância, e cada vez mais temos que pensar nisso. Eu vou passar agora para o doutor Ludimar. Doutor Ludimar, bom dia, satisfação tê-lo aqui novamente no Sindijus, muito obrigada por aceitar nosso convite. Doutor, eu gostaria que o senhor iniciasse conversando com a gente, qual foi, porque nós entramos com um pedido administrativo no tribunal. Esse pedido ele foi negado, exatamente alegando a Lei Complementar 173, certo? E agora, recentemente, nós juntamos o acordo do Tribunal de Contas, que fala exatamente o contrário que o tribunal alegou ali no primeiro momento. Importante que os servidores saibam que nós entramos com um pedido de reconsideração, que ainda não foi julgado. Então, o pedido ele foi analisado pela gestão anterior, e essa reconsideração será analisada pela atual gestão. Bom dia, doutor Ludimar. Bom dia, Carol, Zé Roberto, Cid e todos que estão assistindo a essa transmissão. Então, só reforçando inicialmente aquilo que o Cid já falou, que desde 1986 para cá tem ocorrido uma série de investidas contra servidores e contra o serviço público. E o não pagamento da data base para os servidores do Poder Judiciário está dentro desse contexto. A Carol a parte econômica, o Cid já colocou muito bem, a Carol já introduziu a forma como o sindicato peticionou ao tribunal, e me coube a tarefa de falar um pouco sobre a Lei Complementar 173, a questão do extrajudicial, o acórdão do Tribunal de Contas, o parecer 13 da Procuradoria-Geral do Estado e a nota técnica do Ministério da Economia. Então, logo depois que foi publicada a Lei Complementar 173,
nós já dizíamos, como o Cid falou, nós já dizíamos que ela não proibia a revisão geral da remuneração. Assim como ela não proibia as progressões cuja lei anterior já tinha previsto e que também, e principalmente aquelas que já tinham sido cumpridos os requisitos para o seu recebimento. Mas o Tribunal e o Estado do Paraná sempre insistiram em sentido contrário, dizendo que não, que ela vedava, que era terra arrasada. A verdade é essa a questão. Foi nesse sentido que foram indeferidos os pedidos da revisão geral da remuneração, database dos servidores do Judicial e dos aposentados e pensionistas do Fórum Extrajudicial. Mesmo argumento, uma diferença para o Fórum Extrajudicial que eu complementarei na sequência. Então é importante dizer o seguinte, o Tribunal negou, é importante dizer que nós dizíamos desde o começo que a Lei 173, ela ressalvava a revisão geral da remuneração. Na sequência, veio uma nota técnica do Ministério da Economia dizendo isso também e reforçando que todas aquelas garantias que já tinham sido conquistadas ou que tinham lei anterior prevendo, elas estavam garantidas e não eram atingidas pela Lei Complementar 173. A Procuradoria-Geral do Estado fez um parecer e nesse parecer ela deixou claro que estava ressalvada a revisão geral da remuneração, assim como as progressões e promoções, já respondendo a quem perguntou ali, que tinham lei prevendo anteriormente. Então, isso é importante colocar, está colocado. E no parecer da PGE, é importante observar que eles falam algo exatamente que a gente falou desde o começo, né, Cid? Que a lei complementar nem poderia fazer isso, tá? Mas que o artigo 69 da Constituição Federal continua vigente. E o artigo 69 ressalva a revisão geral da remuneração, exceto naqueles casos que o Cid já falou, né? E mesmo às vezes, quando ultrapassados os limites prudencial ou os limites de gasto com o pessoal, é possível desde que se restabeleça a condição anterior dentro do prazo que a própria Lei da Responsabilidade Fiscal previa. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, parecer 13/2020, disse isso também. E agora, né, uma consulta formulada pelo município de Campo Bonito, no estado do Paraná, o Tribunal de Contas reafirmou tudo isso e disse que a revisão geral da remuneração não está atingida pela Lei Complementar 173. E é importante, para quem não convive diariamente com essas questões, que o Tribunal de Contas é o órgão de controle, inclusive do Tribunal de Justiça. Então, se o Tribunal de Contas diz que é possível, não há razão para o Tribunal de Justiça dizer que não é possível, salvo se esteja ocorrendo um desvio de finalidade, né? Uma não motivação do ato administrativo, porque, do ponto de vista legal, o tribunal tem todas as condições de conceder o reajuste da database. Nesse parecer, o parecer 293/2021 do Tribunal de Contas, é interessante que as pessoas procurem, eu acho que já está no site do sindicato também, se não tiver, pode ser colocado, que as pessoas vejam, porque os argumentos do Tribunal de Justiça para não considerar a revisão geral da remuneração da database, até porque já estava previsto, como o Cid falou, na LDO e na lei orçamentária, não se sustentam. Nós tivemos essa semana uma reunião com um representante do Tribunal de Justiça, está publicado no site do sindicato, e onde eles reafirmaram esse entendimento, e nós dissemos exatamente o contrário. Então, é importante. Isso do judicial. Então, no judicial, há todas as condições, primeiro, para fazer a revisão geral da remuneração, para pagar as progressões, o sindicato já fez petição nesse sentido também, dizendo que as progressões devem ser pagas porque havia lei anterior prevendo, a suspensão das contagens dos tempos, que alguém colocou ali como pergunta, ela está prevista na 173, dizendo que os tempos para fins de adicional por tempo de serviço ou progressões e tal, ficariam suspensos até 31 de dezembro de 2021. Mas o Sindijus, como outros sindicatos do Brasil afora já fizeram, já judicializou essa questão, né, já foi proposta a medida judicial, pedindo que não se aplique ao Poder Judiciário do Paraná essa suspensão dos prazos. Então, isso tudo com relação aos servidores do Judicial. Mas nós temos um outro problema, que eu acho que é muito importante a gente dar ênfase para isso também, porque nós estamos falando de pessoas com idade bem avançada. Nós estamos falando dos serventuários do Fórum Extrajudicial, que são aposentados pelo tribunal, porque houve uma opção do tribunal por fazer isso, né? Eles contribuíram para o antigo IP, depois para o Paraná Previdência, para ter direito à aposentadoria. O que aconteceu? Foi proposta uma ADINha 27.91,
no Supremo Tribunal Federal, e ela foi julgada dizendo que os serventuários do extrajudicial que não tinham entrado no serviço público, não tinham ingressado no regime próprio de previdência até 94, ou que não tinham cumprido os requisitos até 98, eles não deveriam permanecer no regime próprio de previdência de servidores do Estado, mas que os demais deveriam permanecer. O que aconteceu, naquele momento eles ficaram alguns anos sem ter reajuste, o que resultou numa lei depois que garantiu 36% para eles de reajuste, isso que eles perderam ao longo dos anos. Essa questão foi levada ao judiciário, o judiciário condenou o Estado do Paraná a pagar o retroativo, e que só ainda não está em execução porque há um recurso do Estado do Paraná para o STJ e outro para o STF, quer dizer, agrava do instrumento por negativa de recurso especial e extraordinário, né? O nosso recurso especial foi admitido para aumentar o espaço de garantia desse direito, então está colocado isso. Mas, e daí na sequência, o que aconteceu? Na sequência, a NOREG, que é a Associação Nacional dos Registradores, a CGPAR, que é a Associação dos Serventuários da Justiça do Paraná, ingressaram com ações judiciais tentando ampliar o tempo de alcance dos aposentados e pensionistas do extrajudicial. Foram julgadas procedentes as duas ações. Em 2019, o Tribunal de Contas determinou que o Estado não continuasse pagando as aposentadorias e pensões desses serventuários com o dinheiro da carteira dos serventuários do extrajudicial, e o Sindjus impetrou um mandado de segurança coletiva e teve garantido pelo órgão especial a manutenção do pagamento, inclusive o Estado não recorreu dessa decisão. Nem o Estado, nem o Tribunal de Contas, e, aliás, quem tinha legitimidade era o Estado de recorrer, não houve recurso. Então, foi garantido. Em nenhuma dessas três ações judiciais foi dito quem devia ou não pagar essas aposentadorias e pensões. Mas, no nosso entendimento, é muito claro que é o Estado do Paraná. Se é com dinheiro do orçamento próprio do TJ, é com orçamento do Executivo, é da carteira de serventuários, para nós é pouco relevante isso. O que acontece é que é o Estado do Paraná que tem que pagar esses benefícios. E com base nesse argumento, a gente colocou no pedido de reconsideração, né, Carol, uma aparente divergência, porque não nos parece que essa divergência esteja em qualquer lugar, foi algo criado, e uma aparente divergência. Por conta disso, o tribunal decidiu que não mandaria o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, porque ele diz, já que ele não é o responsável pelo pagamento, quem é o responsável pelo pagamento deveria mandar. Só que essa história também não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque em todos os últimos anos, o projeto de lei de reajuste dos serventuários do extrajudicial foi de iniciativa do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, mais uma cortina de fumaça, mais uma forma de desviar a atenção. Bom, as pessoas devem estar perguntando assim, e se essas databases não forem cumpridas? O que será feito do ponto de vista judicial? Bom, primeiro que já foi dito pela Carol, pelo Zé Roberto aí, e pelo Cid também, que a via prioritária de um sindicato não é a via judicial, é a via da mobilização, como o Zé Roberto já falou, a Carol falou, o Cid falou também. É a via da mobilização. Mas se ao final disso tudo nós não alcançarmos o reajuste, certamente haverá judicialização. Há um problema qual? Dois problemas, na verdade. Um problema é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a tramitação de todas as ações judiciais do Brasil que discutem a revisão geral da remuneração, e há um incidente de resolução de decisões de recursos repetitivos no tribunal, por conta de duas ações, o Sindicato de Londrina e o Sinclapol da Polícia Civil, que está aguardando o julgamento, e o que for decidido nesse IRDR será aplicado a todas as ações da database, né? Os outros sindicatos que são no Poder Executivo, porque vamos lembrar, nos últimos anos, os servidores do Poder Executivo tiveram uma perda que chega próximo de 20%, depois o Cid pode confirmar isso. Então, os outros sindicatos já judicializaram, porque eles não tiveram garantia do database. O Sindjus, até 2 anos atrás, vinha tendo a garantia do database. Por isso que não foi judicializada essa questão ainda. Mas, se for necessário, a gente vai judicializar. Mas, lembrando que a via prioritária não é isso. Então, resumindo, serventuários do extrajudicial têm direito, sim, à revisão geral da remuneração, não importa quem vai pagar. No pedido de reconsideração, nós até escrevemos isso, dizendo o seguinte, olha, de novo, o que acontece?
a maior parte dos recursos do Tribunal de Justiça, e falamos isso para o assessor jurídico que estava na reunião na semana passada, nessa semana, a maior parte dos recursos do Tribunal de Justiça são oriundos do Poder Executivo. Então, é uma falsa polêmica. Por quê? Porque se disser que o Poder Executivo vai ter que pagar as pensões de aposentadoria, muito provavelmente ele vai suprimir do orçamento. Agora, se disser que vai ser pago pelo Tribunal de Justiça, o Poder Executivo mandará o décimo da forma como está prevista. Então, é uma situação. Então, eles têm direito a isso, não importa. E nosso entendimento que a competência para mandar é do chefe do Poder Judiciário, que é quem? O presidente do Tribunal de Justiça, que é também o presidente do órgão especial. E do judicial, nosso entendimento que a revisão geral da remuneração, primeiro que encontra respaldo econômico, como o Cid falou, mas encontra respaldo jurídico também, e se alguém tinha alguma dúvida, porque eles discordavam da gente, desde o começo estavam dizendo que era possível, com base na própria lei, na interpretação da própria lei, na nota técnica do Ministério da Economia, no parecer da PGE, e agora a consulta do Tribunal de Contas, né, do Paraná. Eu quero falar uma última questão. Eu tive acesso a um documento ontem, foi um documento elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado, que, aliás, acho que a gente já deixa registrado aqui para os servidores do extrajudicial, que nós já temos uma reunião marcada com a PGE para quarta-feira, às 11 horas, para discutir exatamente a questão do extrajudicial, né, porque ele diz que tem que ter uma lei dizendo quem vai pagar, e nós vamos discutir, então, com quem faz o controle dos atos da administração pública, o controle da legalidade dos atos da administração pública. Assim como está sendo articulada uma discussão com a Casa Civil, que é onde está esse projeto, que nós nunca tivemos acesso ao conteúdo real dele. Então, é possível a revisão geral da remuneração do judicial também. As progressões são possíveis também, porque muitos cumpriram os requisitos para recebê-la, né? E o fundamental que está lá dentro da lei, dizendo que aquelas progressões, aqueles avanços que tinham lei anteriormente prevendo, devem ser preservados. E, por último, fazer um rápido comentário aí de uma pergunta que foi feita, que o Cid já falou algo, mas eu gostaria só de fazer uma rápida complementação, que é o quê? É a PEC 186, é a PEC 32, é a Lei Complementar 173, é a PEC da reforma da Previdência, são todas as PECs que foram mandadas para o Congresso, que têm sido aprovadas, elas são exatamente para suprimir direitos. E, por último, dizer o seguinte, quando a gente fala aí, no vídeo fala em mais de 100 mil, né, o vídeo é lá do começo da pandemia, nós já estamos acima de 240 mil, 250 mil de mortos, e eles estão aproveitando dessa situação em que as pessoas não conseguem sair na rua, os sindicatos não conseguem levar as pessoas para a rua, porque estão respeitando o isolamento, para fazer aquilo que o ministro lá do governo federal disse, passando a boiada, né? Então, eles estão aprovando tudo aquilo que eles acham que é interessante para eles, nesse momento, para suprimir direitos. E no Paraná não está sendo diferente. No Paraná é o não pagamento da database, é o Paraná criando uma lei dizendo que educação é serviço essencial para forçar os professores, mesmo morrendo professor, já tem professor morrendo, forçar os professores a voltarem para a escola. Então, é muito importante ter clareza disso. E ter muito claro que, do ponto de vista jurídico, formal e material, há condições de conceder os reajustes e o avanço na carreira para os servidores do judiciário, seja ativos ou aposentados, e para os aposentados e pensionistas do extrajudicial. Eu acredito que até aqui, para início do debate, já está bom. Obrigada, doutor Ludimar. Nós não podemos esquecer, então, né, que falaram que iam jogar uma granada no nosso bolso, e é isso que está acontecendo, né? Aproveitar esse momento de tragédia para jogar uma granada no bolso dos servidores públicos. Com relação ao extrajudicial, o tribunal sempre encaminhou o projeto de lei do extrajudicial para a Assembleia Legislativa, eis que em 2019 não encaminhou e tampouco em 2020. Então, o que a gente percebe é que não existe uma fundamentação clara, mas sim um jogo de empurra, um jogo de interesses entre o executivo e o judiciário. Tem algumas perguntas aqui que deixa eu ver aqui. Qual o posicionamento dos departamentos em relação à database, DEPLAN, DEF? Serão análises favoráveis? Não foram no primeiro momento, né? Como eu falei, já foi feito o pedido, nós estamos com o pedido da reconsideração
e esperamos alterar esse posicionamento deles com outros documentos que nós temos juntado, com a nossa mobilização, com os esclarecimentos dessa live e das reuniões que nós temos feitos. O Bruno pergunta aqui se a administração já sinalizou algo sobre a reposição inflacionária, seja de 2020 ou de 2021. Então, Bruno, como a gente está conversando aqui, 2020 foi negada no primeiro momento, mas nós estamos com um pedido de reconsideração e vamos alterar. E 2021 não foi colocado no orçamento, o Cid já fez alguns esclarecimentos a respeito. Eu queria que, com relação, se o doutor Ludmar pudesse responder para a gente, com relação às progressões, tem uma pergunta aqui, se compensa entrar com ação individual para o pagamento de progressão e quinquênio no período da Lei Complementar 173. Doutor Ludmar, pode responder ao Sassamoto? Sim, vou responder. Então, eu volto falar aquilo que eu coloquei no começo. O sindicato é uma entidade para questões coletivas, tá? Nós já entramos com uma ação judicial coletiva pedindo que não se suspenda o prazo para a contagem das progressões e promoções do adicional por tempo de serviço. Essa é uma coisa. Outra, nós já entramos com um pedido administrativo para que sejam pagas as progressões e promoções. Se ao final disso nós não obtivermos êxito, nós podemos optar também por ações individuais. O que é perigoso, servidor, a questão das ações individuais, eu vou lembrar aqui agora o que nós enfrentamos. Um exemplo, a questão da VPNI como base de cálculo do adicional por tempo de serviço. O Sindjus entrou com uma ação coletiva, teve êxito na ação coletiva, foi julgada procedente a ação, o tribunal está confirmando essa decisão, mas o que aconteceu? Várias pessoas entraram com ações individuais. Praticamente a metade das pessoas que entraram com ações individuais obtiveram êxito. A outra metade não tiveram êxito. Conclusão, está tudo sobrestado para ter um julgamento. O que for julgado nessa ação atingirá todos os servidores. E aí é uma discussão processual que a gente precisa esclarecer. Se o sindicato entra com uma ação coletiva e perde, as pessoas podem entrar com ação individual e podem até vir a ganhar. Agora, se a pessoa entrou com uma ação individual e perder, ela, pela jurisprudência, ela não poderá ser beneficiada da decisão coletiva. Então, a nossa orientação é que as pessoas esperem um pouco. Nós estamos a menos de um ano da Lei Complementar 173. Então, nós estamos fazendo todos os esforços na via administrativa, na via judicial, para tentar reverter isso. E mais do que isso, né, nós podemos ter uma novidade hoje, uma novidade importante, que é o quê? Há uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6447 do Supremo Tribunal Federal, movida pelo Partido dos Trabalhadores, e que o Sindjus já entrou como amicus curiae, assim como vários outros sindicatos do Brasil entraram como amicus curiae, nesse processo, que ela está em julgamento virtual. Começou dia 5 e vai até hoje. De repente, pode ser que ela seja declarada inconstitucional, ou alguns artigos dela sejam declarados inconstitucionais. E se forem declarados inconstitucionais, ela tem efeito erga omnes, ela atinge a todos, inclusive a nós aqui do Estado do Paraná. Eu quero primeiro aqui registrar a presença da nossa audiência, da Associação do Tribunal de Contas, do Sindileges, do Sindmp e da Associação da Defensoria Pública. São entidades que sempre estiveram conosco nessa luta pela database e que esse ano não será diferente. Quero também convidar todos para curtirem a live, tanto no Facebook como no YouTube, que dessa forma nós podemos chegar aí mais longe, chegar na administração, esse nosso debate. Eu quero, antes de passar para o José Roberto, quero fazer uma pergunta para o Cid. Que está aqui, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Tá. Cid, eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para o Zé Roberto ali para a gente comentar a respeito das questões de mobilização e quais os próximos passos. Eu queria que você desse para a gente um panorama a respeito do Executivo, dos servidores do Poder Executivo e também qual foi a visão do Poder Executivo de negar, inclusive, um e-mail, né,
que foi ali fruto da greve deles, e que ele mandou um decreto, se eu não me engano, negando a reposição deles. Se o Cid pudesse nos falar a respeito. Perfeito, Carol. Em relação ao executivo, o último reajuste dos servidores foi em janeiro de 2016, referente à inflação de 2015, janeiro de 2016. Teve depois um reajuste de 2,5%, tá? Aliás, de 2%, né? Em janeiro de 2019, tá? Então, aliás, janeiro de 2020. Mas, enfim, no cômputo geral, os servidores do Poder Executivo, o último reajuste foi em janeiro de 2016, tá? Porque este daí, de janeiro de 2020, foi um reajuste da greve de 2015, tá? E está acumulado, então, uma defasagem, já com a próxima database, de aproximadamente 25%. Então, os servidores do Poder Executivo estão hoje com uma defasagem de 18%, que deverá chegar a 25%. Né? Então, essa é a tragédia que nós temos aí para os demais servidores, tanto do Paraná como nos demais estados também. Tá? Eu acho que isto que a gente tem que ressaltar aqui, né? E ver como que foi importante essa pressão que fizemos, que o Sindius teve, e essa garantia que nós tivemos da database, né? E também e garantir a sua implementação, porque os servidores do Poder Executivo também têm uma lei de database, tá? Mas por outras circunstâncias e conjunturais e tudo mais, e da situação financeira também do Estado, não conseguiram implementar. Perfeito? Então é o seguinte, enquanto nós estamos lutando pela reposição da database de 2019 e de 2020 e 2021, os servidores do Poder Executivo estão lutando pela database 2017, 2018, 2019, 2020 e agora a que se aproxima agora, que é 2021. Tá? Então é isto. E o governo não aplicou o 1,5% agora em janeiro de 2021, alegando as condições financeiras do Estado. E nós fizemos o contraponto também, que eu digo do FES, né, o Fórum dos Servidores, também fez o contraponto em relação a isso, mostrando como nós demonstramos para o Tribunal de Justiça que não houve queda da arrecadação, que o índice não ultrapassou o limite prudencial, no caso do Poder Executivo, certo? Então, esta é a situação aí dos servidores do Poder Executivo. Perfeito, Cid. Inclusive, nós participamos aí recentemente, né, de uma reunião com o secretário de administração para levar exatamente esses números e buscar um diálogo com a Cefa. Eu quero agora passar para o José Roberto. Zé, não sei se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para o Cid ou para o Ludmar, ou se você tem alguma consideração. Sim, eu acho que ele tinha que abordar, talvez, o Ludmar, a questão da PEC, né, que prevê lá que não se pagam valores retroativos aos servidores, né? E aqui o pessoal está questionando bastante ali a questão das progressões. O Ludmar podia dar uma esclarecida a esse respeito também sobre as progressões, quem atingiu, quem não atingiu, quem não recebeu, como que fica daqui para frente, que gestionar junto ao Tribunal de Justiça, nós estamos questionando há muito tempo isso, cobrando e dizemos que tem que ser pago e que recursos também existem, para não alegar aquele carimbão antigo, né? E não há condições orçamentárias, porque o orçamento tem para fazer isso. E quanto às licenças especiais, era bom se o Ludmar também pudesse abordar isso, que é a questão das licenças, que muitos estão pedindo para receber as licenças em atividade, né? Por enquanto, o que a gente sabe é que só recebe após aposentado, né? Não vai receber em atividade por enquanto. Se tem algo nesse sentido, daí eu volto a falar, por favor.
Doutor Ludmar, então, se o senhor pudesse responder para a gente a respeito aí da PEC 186, então, os retroativos, se pudesse também falar um pouco sobre o andamento, né, das votações e a respeito das progressões e das licenças. Tá. Então, com relação primeiro a questão da PEC, né, o Cid já apontou ali, ela estabelece uma série de restrições. Eu ontem assisti uma transmissão da Maria Fatorelli, e ela falando o seguinte, que embora tenham sido retirados alguns artigos da lei, do jeito que ela ficou, como o Cid disse, que ela, da lei não, da emenda constitucional, do jeito que ela ficou vinculando as receitas, na verdade, ela acaba exigindo isso dos estados e municípios, mesmo que isso pareça facultativo, né? Então, acho que isso é muito importante ficar claro, que eu sempre gosto de repetir que os servidores do judiciário sempre perguntam o que me atinge diretamente. Atinge diretamente, sim, a PEC, porque é só imaginar que a Lei 173 havia dúvida se atingir, eles estão fazendo atingir os servidores do Poder Judiciário também. Então, essa é a primeira questão, né? Ela deve ser promulgada da forma como foi aprovada no Senado, na Câmara, né? Deve ser promulgada. Não se sabe ainda qual é o número que vai receber, mas será promulgado. Então, isso que é importante. E aí, dentro dela, essa questão do retroativo foi uma das questões que a gente levantou lá na reunião, que estava presente o assessor jurídico representando a direção do tribunal. Nós falamos o seguinte, eles falam, não, se lá na frente deram um reajuste, a gente vai contemplar esses reajustes que não foram dados. Bom, se a PEC foi aprovada do jeito que foi, transformada em uma emenda constitucional, que ela proíbe o pagamento de valores retroativos, pode vir uma interpretação de que até concede a database, por exemplo, concederia a database 2022, 2021, mas que seria o que ficou em 2020, por exemplo. Então, isso é muito preocupante, porque nenhum efeito retroativo. O mesmo pode ocorrer com as progressões e promoções. Se elas forem ser pagas a partir de janeiro do ano que vem, pode haver o entendimento que ela não se aplica efeito retroativo. Então, portanto, as pessoas perderam esse ano. Então, isso é muito importante. Com relação ao que alguém perguntou ali, no pedido do Subjus, ele pede todas as progressões, o que a gente entende que é mais viável aquelas progressões que já foram cumpridos os requisitos antes da lei complementar 173 ou que tinham lei prevendo. Com relação às novas, qual a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça e pelos outros poderes e também pelo Poder Executivo? De que o prazo está suspenso. Então, se a pessoa faltava um dia para completar o requisito para receber uma progressão, ele vai postergar para um dia depois do dia 1º de janeiro de 2021. Mas essa questão, ela está judicializada. Eu vi que a doutora Raquel está assistindo a transmissão também, é a doutora Raquel que fez a petição inicial, junto com todos nós, é claro, ela que está acompanhando essa ação, e ela já está, inclusive, com agravo do instrumento, porque a liminar inicialmente não foi concedida. Então, discute-se em duas esferas, na esfera administrativa, pedindo tudo, e na esfera judicial, pedindo, então, que não se suspenda a contagem dos tempos para todos esses fins, inclusive para adicional por tempo de serviço. E aquilo que o Zé Roberto fala, da licença premium, é assim, vamos pensar qual é o raciocínio. Por que se indeniza uma licença especial? A do 247, lá do Estatuto dos Servidores, que, diga-se, para o Executivo, ela já deixou de existir como licença especial. Passou a ser apenas licença capacitação, né? Então, que está tendo toda uma dificuldade, nós participamos de reuniões aí, no sentido de regulamentar isso, o governo não regulamentou isso, então, portanto, não está sendo efetivado. Mas a licença premium, como regra geral, e na via judicial tem acontecido exatamente assim, é que o que acontece? Até o dia que a pessoa se aposenta, em tese, ela poderia desfrutar da licença especial. A partir do dia que ela se aposentou, ela não tem mais essa condição. Então, é por isso que muitos municípios e estados, e o próprio estado do Paraná fez isso também, aprovaram normas garantindo o pagamento na via administrativa. E se não há norma prevendo o pagamento na via administrativa, e mesmo havendo norma prevendo o pagamento na via administrativa, é possível judicializar. E o entendimento do Poder Judiciário é que só é devida a indenização se a pessoa não tirou a licença antes de se aposentar. Vamos lembrar, né, Zé Roberto e Carol, que quando foi aprovada a lei beneficiando os servidores do Poder Judiciário. Quando foram regulamentar através de uma resolução, tentaram colocar isso, dizendo que
aqueles que já tinham direito adquirido e que já estavam com direito à aposentadoria adimplido poderiam receber. E nós sabemos claramente quem eram os destinatários dessa norma. Só que essa norma não prosperou, né? Então, o que está valendo hoje é para aqueles que se aposentaram sem tirar a licença-prêmio. O que, no meu entendimento, tem lógica, porque se você pensar que a licença-prêmio ela foi concedida não como uma forma de aumentar a remuneração do servidor, mas como o próprio nome diz, um prêmio pela sua assiduidade e tal, a lógica não é muito que seja paga em atividade, senão desvirtua a natureza dela. Da mesma forma como eu penso que a indenização de férias para quem está em atividade, né? Acaba desvirtuando. O que a pessoa precisa é tirar mesmo a licença, tirar as férias, para descansar, para voltar com outra energia trabalhando. Mas na via judicial e na via administrativa, o entendimento consolidado é que é devida apenas para quem já está aposentado. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o Cid a respeito do limite prudencial. O Vinícius está perguntando aqui se o limite prudencial é um índice geral ou é calculado um limite para cada poder. E também que o Cid esclarecesse, que a gente já escutou, né, assim, da administração, nada por escrito, mas escutamos aí que o tribunal estaria já no limite prudencial. Isso é verdade, Cid? Qual que é a tua análise a respeito? Se vocês pudessem explicar um pouco, né, o que é o limite prudencial. Ok. Bom, primeiro aspecto, esses limites aí, eles foram estabelecidos, teve lá no passado, nos anos 80, a lei Rita Camata, né? Agora, ele foi implementado, de fato, com a lei de responsabilidade fiscal, em 2000, né? E ela estabeleceu o quê? Na relação gasto com pessoal, receita corrente líquida, né, você tinha 3 limites, e que para cada poder é um limite específico. Então, por exemplo, para o TJ, o limite ele é de 6%. O limite prudencial é 95% dos 6%, que é 5,7%. O limite de alerta é 90% dos 6%, que é 5,4%. Tá? Então, esses são os limites para o TJ. Né? E no caso do TJ especificamente, tá? Nós não atingimos o limite sequer de alerta. Tá? Isto foi o que foi dito lá em 2000, quando veio a pandemia, que todo mundo se assustou, e a Cefa fez um diagnóstico completamente catastrófico e vendeu essa catástrofe para todo mundo, se imaginou que o gasto com o pessoal ultrapassaria. E o próprio TJ acreditou que o gasto com o pessoal ultrapassaria o limite prudencial, por conta da queda da receita que a Cefa apontou. Né? Mas nós vimos, gente, que não atingiu o limite prudencial e sequer o limite de alerta. E outra observação que eu faço, o limite de alerta não quer dizer absolutamente nada. Ele é apenas e tão somente um expediente para que o Tribunal de Contas remeta ao poder, né, um alerta de que o limite está chegando próximo do prudencial. O limite que estabelece sanções ou suspensão de direitos é o limite prudencial e não o de alerta. Tá? Então, essas são as explicações. Mas volto a frisar, aí para responder concretamente, né? Para cada poder é um limite, tá? São percentuais diferentes. O TJ chegou a divulgar a preocupação que ele tinha com base na projeção da receita da Cefa, que o gasto com o pessoal ultrapassaria o limite prudencial e, quiçá, inclusive, o limite máximo dos 6%, e isto não aconteceu, né, em 2020. Ficamos abaixo de qualquer um dos limites. Perfeito, Cid, muito obrigada. Então, acho que está muito esclarecido aí do nosso direito a respeito da reposição inflacionária, que vamos lutar por ele, que não se justifica pela questão da pandemia, não existe uma justificativa para a retirada de direitos dos servidores. Eu quero conversar agora com o José Roberto. Zé,
depois de tudo aqui que nós conversamos e tudo que nós, né, seguidores pelo WhatsApp, pelos canais aí do Sindijus, nós queremos ouvir de você, né? A pergunta que vem muito para a gente, o que o sindicato vai fazer? O sindicato vai mobilizar os servidores? Como que nós vamos conquistar a nossa database de 2020 e de 2021? Ok, Carol, como vocês puderam observar aí, pessoal, não existe uma justificativa legal, né, para que diz, nós não podemos conceder a database, ou diz, vocês não têm direito. Isso não existe. Nós temos a prerrogativa da anterioridade da lei, nossa lei é de 2009, a própria lei complementar já tem essa exceção, e existiu a previsão orçamentária para o ano de 2020, o tribunal não concedeu com base na lei, o que está errado, nós estamos dizendo isso desde o início, os recursos existem, quando indagamos lá, o que foi feito com o recurso previsto para a concessão da database, foi utilizado para qual finalidade? Não obtivemos resposta até agora. Os recursos existem, certo? Daí, por que não entrou em 2021? Por causa da lei? A lei não proíbe isso. E de volta ao princípio, nós temos a anterioridade da lei, 2009, que é uma exceção na lei complementar 173. Então, o que está faltando para a administração e também para o governo estadual? É a vontade política, é o querer fazer. Porque o direito está reconhecido, até pelo Tribunal de Contas, pelo parecer. Assim como está reconhecido também o direito pessoal do extrajudicial. E o que falta? Falta a vontade política de resolver a questão. E todos aqui sabem que desde o início eu falei isso em algumas atividades nossas já, nas assembleias, nos encontros, nos seminários que participamos, que a vontade política da administração e do governo estadual depende muito da nossa mobilização. Então, se a nossa categoria, assim como os demais servidores, aceitarem simplesmente isso, não pode. Então, não pode, não dá. Está tudo bem? Está tudo bem para o governo, para a administração, o tribunal, isso é ótimo, certo? Agora, nós não podemos aceitar que durante mais de 15 anos nós não tivemos perdas salariais. Foi uma única categoria que não teve perda salarial nos últimos 15 ou 16 anos. E vamos começar a ter agora, e sabendo que nós temos razão e temos condições de buscar isso, pessoal. Temos argumentos, né, para buscar. E o que falta para nós também? Falta a vontade política de fazer a luta. É isso que está faltando. Então o pessoal tem que se conscientizar que nós temos que nos mobilizar para conseguir chegar onde queremos. Não existe outra forma. Se todo o lado legal está contemplado, por que não sai? Porque não está tendo mobilização. Está difícil, não podemos ir para a rua, não podemos fazer atos em frente ao tribunal, não podemos fazer ato em frente aos fóruns, estamos em teletrabalho, existe a pandemia, está cada vez mais grave. Entendemos, mas o que nós temos na mão hoje para lutar? É a mobilização virtual. E é essa que nós vamos ter que usar, até que consigamos fazer um movimento de rua forte aí, para mudar não só as condições que nós temos aqui no Tribunal de Justiça, como no governo do Estado, e também a nível federal. Temos que mudar esse governo. Porque esse governo quer acabar com o servidor público, e isso está claro. E aqueles servidores públicos, né, que não entenderam isso ainda, por favor, pessoal, isso parece aquela velha metáfora antiga, né, da vaca, do gado indo para o abatedouro e ficar apaixonado pelo cara que vai derrubar a guilhotina e transformar o gado em carne. É isso que está acontecendo. Ficar apaixonado por um governo que quer acabar conosco, é isso que eu enxergo pessoalmente. Certo? Então eu digo para vocês, eu já estou nessa luta há bastante tempo. Não tem outra forma da gente avançar, de conseguirmos garantir o nosso direito e ainda avançar na nossa pauta se não houver uma mobilização. E nós estamos trabalhando isso com o nosso setor, temos que usar a parte virtual, porque não temos uma outra forma de agir agora. Então, logo após o almoço aí, vai sair um texto curto para que a gente encaminhe para a administração, solicitando a database, buscando nossos direitos, e também em relação ao extrajudicial, a nossa comunicação está trabalhando um projeto já para mobilizar esses aposentados e pensionistas, porque vejam um absurdo, além de eles terem um mês sem de salário, em 2019 lá, que eles não conseguiram receber, só foi pago depois que impetramos o mandado de segurança, ainda o mandado de segurança está vigorando, eles estão recebendo por causa disso, porque não tem uma lei que regulamente essa situação.
E esse projeto faz 2 anos que está enroscado na Casa Civil e que nós vamos descobrir aonde agora e por quê, né? Por que isso? Quem paga? Nós sabemos, a nossa visão, quem tem que pagar é o Tribunal de Justiça, não é o Executivo. Os servidores sempre foram subordinados ao Tribunal de Justiça. Por que vai mudar isso agora, no final de carreira? E o que é mais agravante, esse fundo que eles estão recebendo os vencimentos deles, que é o fundo de pensões, que é destinado apenas a pagar as pensionistas, está acabando e vai acabar. Vai acabar no segundo semestre de 2021 agora. E se acaba esse recurso, quem vai pagar as aposentadorias desse pessoal? Todos os servidores, aposentados, pensionistas com mais de 70 anos, 80 anos de vida, temos amigos nossos aí com 90 anos, né? Vão ficar sem receber o salário porque o governo e o Tribunal de Justiça chegaram num acordo de quem paga. Isso para mim não serve, não me convence. Então nós vamos fazer essa mobilização sim. E é a única forma, pessoal, de conseguirmos conquistar nossos direitos. Se não houver mobilização, só a direção do sindicato fazendo o requerimento, o jurídico fazendo petição, fazendo pedido de providência ao CNJ, não vai resolver a situação. Não vai resolver. Porque o entendimento para acabar com o serviço público está vindo de lá. Está vindo do governo federal. Então, vocês acham que nós vamos ter alguma decisão favorável? É absurdo. Não adianta. E não é mandado de segurança também que vai solucionar. Só tem uma forma, é a mobilização. E é isso que nós estamos construindo e vamos fazer. Por isso essa live hoje. Uma live de informativa e de mobilização, para que todos entendam. Se não houver uma mobilização, uma união dos servidores agora, não só do judiciário, como de todos os demais que nós estamos trabalhando, a nível estadual no FES e a nível federal nas federações, confederações, no movimento a serviço do Brasil, nós estamos lutando, estamos nos unindo, é a única maneira é a mobilização. E, infelizmente, temos que fazer hoje da forma que temos à mão. É a virtual, então é essa que vamos ter que trabalhar. E eu espero que todos entendam que vocês venham a aderir a esse movimento. Não podem esperar que a direção do sindicato, das federações, do fórum, façam milagres. Sozinho nós não vamos resolver isso. Temos que ter o apoio da categoria. E aqueles que não são filiados ao sindicato, lembrem, quem vai garantir vocês é o sindicato. Não tem outra forma de você ter qualquer outra garantia se ficar só falando o sindicato não faz nada. Observe, vejam as redes, acompanhem os informativos, vejam os debates, assistam as lives, acompanhem e vejam, a situação realmente é difícil, mas não é impossível. Nós temos como fazer isso, sabemos como, basta que estejamos juntos, porque juntos nós sempre fomos mais fortes e vamos continuar sendo. Nós vamos vencer mais essa batalha, mas depende da união de todos agora. E logo após o almoço vamos começar a lançar o informativo. Eu dou jeito. Vamos lançar o informativo no site, nas redes aí, e começar a fazer o trabalho de mobilização e com a campanha que está sendo concluída aí pelo nosso trabalho, pela nossa coordenação de comunicação também. Então, acho que por enquanto é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, estou à disposição. Senão, já podemos partir para as alegações finais aí, né? Perfeito, Zé, muito obrigada, é isso mesmo, nós temos que estar mobilizados, juntos com o sindicato. Quem está contra o sindicato está a favor do governo e de todas essas reformas que estão atingindo não só os servidores, mas toda a população, toda a sociedade está sendo atingida nesse momento gravíssimo. Eu quero passar, então, para as considerações finais do Cid. Perfeito. Olha, gente, nós estamos observando aí várias restrições aos nossos direitos, mas eu acho que essa mensagem do Zé, ao final aí, ela é muito importante, né? Nós não desistimos nunca, né? A nossa luta, ela é permanente. Então, assim, a nossa mobilização é ela que vai romper essas barreiras. É a nossa... E há, em toda essa legislação aí, a gente identifica, tanto eu na assessoria econômica como o Ludimar na assessoria jurídica, a gente sempre faz a avaliação para o sindicato das margens que nós temos, tanto financeira, quanto fiscal, quanto jurídica, e isto que nos leva às conquistas que nós tivemos nessa trajetória toda nossa, né? Então, é muito importante essa nossa mobilização, né? Essa união, né? O sindicato forte,
a gente consegue romper essas barreiras, a gente consegue enfrentar todo esse ataque que nós temos aí pela frente, né? Que já tivemos agora, recente, e pela frente também vem mais ataques ainda. Tem agora a reforma administrativa, né? Então, assim, é muito importante, de fato, a nossa mobilização. É isso que muda. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Cid. Doutor Ludmar, por favor, as suas considerações finais. Muito brevemente, para dizer o seguinte: não pode o servidor pensar que uma lei complementar, um despacho do presidente, um parecer de um assessor jurídico possa contrariar a Constituição Federal, porque o artigo 3710 da Constituição garante a revisão geral da remuneração. O artigo 69 da Constituição Federal, que trata da questão do orçamento lá, também não foi revogado. Então, portanto, é legítimo direito e é sustentável do ponto de vista legal a concessão. E, por fim, dizer o seguinte: na mesma linha do Zé, do Cid e da Carol, para dizer o quê? Que para muitos trabalhadores, seja do setor privado, do setor público, é mais fácil bater no sindicato do que bater no patrão. Então, aqueles que têm bastante vontade, assim, que ficam dizendo que o sindicato não faz nada, o que o sindicato vai fazer, eles estão transferindo uma responsabilidade que é sua, de também ajudar no enfrentamento com aquele que tem a caneta na mão, né, ou a assinatura digital na mão, para conceder o reajuste ou não. Então, se há um adversário dos trabalhadores, não é o sindicato, é o patrão. No caso, é o gestor público. E é em relação a esse que os trabalhadores têm que se mobilizar e têm que contestar. Então, eu acho muito importante isso, quero reforçar que vários sindicatos estão tendo que repensar a sua forma de mobilização por conta da situação vigente, mas o caminho será enfrentamento pela via que está disponível, que é a via digital. Vamos pensar que o Tribunal de Justiça é eletrônico, o processo é eletrônico, então essa pode se transformar numa ferramenta importante na luta dos servidores do Poder Judiciário do Paraná. Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Doutor Ludmar e Cid, em nome de todos os servidores, então, nós agradecemos aí os esclarecimentos. Fica a sugestão, quem puder rever essa live, peço desculpas se não respondemos todas as perguntas ali do chat, mas podem ser encaminhadas através do Consciência e Luta ou através das nossas redes, nós vamos respondendo, né? Podemos encaminhar para o doutor Ludmar e para o Cid também. E fica aí a orientação para que sigam as orientações do Sindijus, nos procurem, nos deem sugestões de mobilização e de que estamos, sim, atentos aos nossos direitos e não vamos perder direitos. Fica também o nosso recado para que se cuidem, estamos num momento muito crítico da pandemia, sem leitos de hospitais, sem perspectiva de vacina, então se cuidem, qualquer denúncia que vocês tenham com relação ao ambiente de trabalho, por favor, nos passem, isso é muito, muito importante, que a gente possa estar unido nesse momento também. Eu agradeço, então, a atenção de todos, agradeço o pessoal da direção do sindicato que está acompanhando a live, que proporcionou e que foi muito entusiasta para que a gente fizesse essa live, realmente convocando os servidores para a mobilização. Agradeço essa direção também que proporcionou a possibilidade de nós estarmos aqui, né, Zé? Você gostaria de fazer alguma consideração aí final? Sim, rapidinho, Carol. Agradecendo a todo mundo aí, ao Cid, ao Ludmar, que estão sempre junto com a gente, nos auxiliando e em todos os sentidos aí, né? A você, Carol, que está comandando bem a nossa live aí também, e frisando, né, que você também é uma das coordenadoras do FES, então estamos lá no Fórum das Entidades Sindicais, e já foi também, já comandou outras lives em outros setores também, né? Então, agradeço a sua presença, o pessoal da comunicação também, né? O Leandro, da coordenação de comunicação, né? Os jornalistas, a Pâmela, o Gustavo, estão sempre junto com a gente aí, o Léo e a Adri da Quem TV, que nos dão uma estrutura para esse trabalho. Agradeço a todos vocês e lembrando, pessoal, aí, sabe? O que está acontecendo no país, aí, você tem que ter consciência disso. É o desmonte do serviço público, e não é só nós, o judiciário, é tudo. Agora, por favor, pensem um pouquinho. Se desmanchar o serviço público, acabarem com o SUS, o que vai ser de todos nós se não tivermos o atendimento? O plano de saúde não nos garante coisa alguma. Os hospitais particulares também estão lotados. E o governo não está nem aí, não está fazendo nada. Fazem até chacota do uso da máscara. É um absurdo isso.
Então, olha, se existe esse desdém com o serviço público no geral, é claro que os nossos direitos também podem ir para o ralo se não fizermos alguma coisa. Está nas nossas mãos. E nós podemos fazer e vamos fazer. Nós vamos fazer o chamado. E eu peço que todos vocês entendam a situação, nos apoiem, venham conosco, lado a lado, porque nós somos fortes, juntos, individualmente, não somos ninguém. Então, vamos junto, pessoal, que nós vamos vencer mais essa batalha aí. Agradeço a todos aqueles que participaram e qualquer dúvida, entre em contato conosco pelos meios de comunicação aí, tá? E acompanhe hoje após o almoço. Vamos iniciar o trabalho hoje de mobilização virtual, tá bom? Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Perfeito, Zé, muito obrigada então a todos. Por favor, compartilhem essa live, curtam, repassem para os demais servidores que não tiveram a oportunidade de acompanhar o ao vivo. Muito obrigada pela audiência de vocês, e o Sindijus está à disposição. Peço a compreensão de vocês que não podemos estar nesse momento nas comarcas, não podemos estar presencialmente com vocês, mas estamos sim à disposição, trabalhando e trabalhando muito. Muito obrigada, um bom dia de trabalho para todos. A comemoração de hoje, que são 15 anos sem perdas salariais, ela tem que ser muito comemorada mesmo. A gente lá está numa situação bem diferente, né? Nós estamos há 5 anos sem reposição da inflação nos nossos salários, né? A gente enfrenta já quase 90% de perdas salariais nos últimos 20 anos acumuladas. Assim como o Rio Grande do Sul, nós também estamos há 5 anos sem reajuste salarial. Vocês não sabem como está difícil esses 5 anos. A nossa defasagem salarial no Rio de Janeiro já ultrapassa os 30%. Santa Catarina, diferentemente dos colegas do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, a database a gente conseguiu deixar em dia, né? Felizmente, aí, depois de muita luta, muito suor, né? Muitas vezes a gente escuta aqui no Paraná, no Sindijus Paraná, as pessoas minimizarem a nossa conquista e dizerem, não, a database está na lei lá no Rio de Janeiro também, está na lei no Rio Grande do Sul, está na lei em Santa Catarina, e não é automático. Demanda muita luta, muito esforço e muito trabalho, podem ter certeza. Sempre é bom lembrar que a database nunca começa a sua luta no ano em que ela tem que se concretizar. Desde o ano passado, a direção do sindicato já está trabalhando na database deste ano. O caminho ainda é longo para que se concretize a database dos servidores do Judiciário. Mas a direção está acompanhando todo o processo, permanentemente em contato na Assembleia, na Comissão de Orçamento, com o presidente da Assembleia e os demais deputados para que o nosso projeto tenha o trâmite o mais breve possível. O Tribunal de Justiça apresentou o projeto de 4,94 da reposição inflacionária. Entretanto, para nossa surpresa, na segunda-feira foi apresentado esse substitutivo de 2% para janeiro de 2020. E também buscamos uma audiência com o presidente do tribunal, o desembargador Adalberto Xisto, cobrando uma posição oficial da administração a respeito desse impasse que está na Assembleia em relação à reposição inflacionária. A categoria do Judiciário considera que os 4,94 é um direito previsto em lei, tem previsão orçamentária, os recursos são do próprio Tribunal de Justiça e não há como se aceitar uma ingerência dos outros poderes sobre a questão do Judiciário. Se é uma questão política, tem que ser resolvida de outra forma, não simplesmente achatando os nossos salários. Nós estamos aqui, a direção do Sindijus, juntamente com o FES, com o Fórum das Entidades Sindicais, acompanhando toda a movimentação dos servidores públicos que estão em greve. Nós tivemos recentemente reunião com o presidente do Tribunal de Justiça e lá está tudo certo. A nossa mensagem já foi encaminhada para a Assembleia Legislativa e agora a gente depende dessa negociação com os deputados para que a nossa proposta seja aprovada. O Sindijus está aqui e vamos continuar até que o governador melhore a proposta para todos os servidores e até que a nossa database seja finalmente aprovada. É importante enfatizar que a nossa database ainda não está garantida. O presidente da Assembleia Legislativa já afirmou que enquanto não for enviada a proposta do Executivo, a database dos demais poderes, inclusive do Judiciário, não vai tramitar e não vai para votação. Por isso esse é o momento de demonstrar nossa luta e nossa mobilização em defesa dos nossos direitos. Terminamos a Assembleia da categoria aqui em Cascavel e o estado de greve foi aprovado. Não é uma sinalização de que temos uma data para entrar em greve, mas que sim, se os nossos direitos forem atacados,
estaremos prontos para a luta. Estivemos em contato com o presidente da Assembleia, o deputado Ademar Caiano, e ele nos assegurou que ontem foi dispensada a redação final e o projeto será encaminhado ao Executivo, entre hoje e amanhã, em qual o governador tem um prazo de 15 dias para sancionar o projeto. Bem, nós acabamos de realizar hoje aqui a Assembleia Geral Extraordinária na sede urbana do Sindijus Paraná, em que foi aprovada a continuidade da mobilização da categoria em defesa da nossa database do índice integral de 4,94%. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, hoje, dia 19 de agosto de 2019. Ouvimos do deputado Romanelli de que será retirada pela mesa executiva a proposta de substitutivo. Bem, nós acabamos de sair aqui da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, onde o nosso projeto foi aprovado por unanimidade, o projeto da database de 4,94%. Essa é mais uma vitória, uma conquista, rumo à aprovação da nossa database desse ano de 2019. Estivemos também em reunião com o líder do governo, Hussein Bakri, para conversarmos a respeito do projeto da database. E ele nos informou que ele se absterá de votar, mas que liberou a bancada para que os deputados votem como acham que devem. Nós acreditamos que isso vai nos ajudar na hora da votação em plenário. Nós acabamos de sair aqui da sessão da Assembleia Legislativa que aprovou em segunda discussão a nossa database de 2019. Tivemos várias conversas com o presidente do tribunal, que inclusive entrou em contato com as lideranças aqui na Assembleia. Também estivemos presentes nas lideranças do governo, com o presidente da Assembleia, com o primeiro secretário e com os demais deputados, para que a vitória dos servidores fosse alcançada. No decorrer desta luta, encontramos muitos deputados que eram contra a nossa aprovação. Mesmo quando havia ameaça de emendas e substitutivos para parcelar, o Sindijus, em todos os momentos, esteve aqui trabalhando intensamente para que essa emenda não fosse apresentada e não houvesse tal parcelamento. Nossa conversa com os deputados foi muito importante para esclarecer que a reposição é um direito dos servidores e que está prevista no orçamento do Judiciário. Com a aprovação de hoje, são 15 anos sem perdas inflacionárias. Importante enfatizar também que a luta pela database é uma deliberação da nossa plenária que aconteceu no início do ano em Londrina. Sindijus Paraná, compromisso assumido é compromisso cumprido.